Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Esse podcast é um projeto de extensão da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E nesse podcast nós temos a honra, o privilégio de sempre estarmos entrevistando grandes mulheres do agro, e hoje, já quase no finalzinho da nossa temporada, a gente está recebendo uma grande engenheira agrônoma, a engenheira agrônoma, né, Ingrid Bernardo. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Olá a todos, obrigada, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo. O prazer é todo nosso. Ingrid, fala um pouquinho, se apresenta para quem não lhe conhece, quem não teve esse privilégio. Quem é a Ingrid? Ótimo. Pronto, meu nome é Ingrid Bernardo, de Lima Coutinho. Sou engenheira agrônoma e mestre e doutora em agronomia. Minha formação foi toda na UFC e após sair da UFC, trilhei outros caminhos na minha carreira, e hoje também eu sou especialista em gestão escolar, energias renováveis, e também tenho uma licenciatura em biologia. Então, diante dessa minha trajetória, vocês podem perceber que eu gosto muito de estudar e de me reciclar. Então, é uma honra estar aqui participando desse podcast, para conversar e inspirar esses alunos, vocês, alunos que estão ingressando no mundo que é a agronomia, esse mundo cheio de oportunidades, possibilidades e muitos desafios. Então, eu estou aqui para a gente trocar essa experiência e aberta às perguntas do meu amigo Jorge. Certo. Ingrid, conta um pouquinho, vamos voltar no tempo, um tempinho bem recente, né? O teu início. Como é que foi que a agronomia chegou na tua vida, Ingrid? Pronto, eu ingressei na agronomia com 19 anos, na minha segunda tentativa de entrar na universidade. Tinha 19 anos e ingressei em 2025.2. Então, ao ingressar na agronomia, eu também estava cursando um curso técnico e concluí o meu curso técnico, que, por sinal, não tem a ver com agrárias, porém tem a ver com cuidado, que foi um técnico em enfermagem. Então, eu concluí o meu curso técnico, ingressei na universidade, cursando esse curso e concluí. Entrei na universidade, curso de agronomia na UFC integral, manhã e tarde. Então, uma carga horária bem puxada, uma nova realidade dentro do universo que é a universidade. Foi bem desafiador. Não conhecia nada do campus, não conhecia a realidade do curso, nem do campus do PC, que é um universo lá dentro. Então, no início, realmente teve esse desafio de toda a adaptação no espaço, Então, vieram as primeiras cadeiras, do curso de agronomia, e os desafios foram aparecendo. Uhum. Então, você tem família no interior, Ingrid, que te chamou para essa área agrária? Como assim chegou? Que a gente ficou um pouquinho... Pronto, a minha vivência com as agrárias foi desde o início, na minha infância. O meu avô, ele sempre teve propriedades rurais, então eu sempre estava imersa no meio rural. Sempre tive animais próximo a mim, eu sou apaixonada por cavalos, aí também animais de grande porte, então plantas, sempre cultivando com meu avô, ajudando ele em tudo. Então isso me despertou esse gostar pelas plantas e pelos animais. Quando eu entrei na agronomia, eu não tinha total dimensão do que é que eu ia encontrar na agronomia, porque a agronomia você estuda desde dos micro-organismos que habitam o solo, a água, até outros fatores abióticos que afetam a saúde e a sanidade das plantas e dos animais. Então, quando eu entrei na agronomia, eu tinha essa paixão pelos animais e pelas plantas. E quando eu entrei no universo, literalmente, da agronomia, eu vi o quão amplo, e quão complexo, amplo e cheio de possibilidades, tem o nosso curso. Certo. Então,
nesse caminhar dentro da agronomia, do terceiro para o quarto semestre, me apresentaram o laboratório de fitopatologia, né, da professora Maria Neymaura. E foi ali que eu comecei a estagiar, né, na agronomia, no quarto semestre, eu acho que foi, ou foi terceiro ou foi quarto. Então, conheci a professora Neymaura no laboratório de micologia, né, fitopatologia, mais especificamente de micologia, e me apaixonei ali pela pesquisa, pela sanidade de plantas, pela professora Neymaura, que ama o que ela faz, amava o que ela faz, né, se aposentou. E desde dessa época, eu não saí mais de lá. Porém, paralelo ao laboratório, eu fiz outras coisas também, né? Fui estagiária de outros ambientes. Sim, Mas sim. entrar no Esse estágio, Ingrid, te interrompendo um pouquinho, como é que chegou para ti? Chegaram te oferecendo, ou tu foi aquela curiosa, eu vou lá, vou ver o que é que tem, o que é que eu posso fazer? Às vezes o pronto. aluno acha que assim, que a oportunidade vai chegar de mão beijada, né? Não, pois é. Não chega de mão beijada. Você tem que ter, né, gatilhos e ficar esperto para as oportunidades, né? No meu caso, algumas amigas já estavam estagiando, né? E já tinham despertado para esse desejo de estagiar, né? Para essa importância que é encontrar um estágio, seja ele remunerado ou voluntário, dentro da graduação. Então, elas já estavam estagiando, algumas, e me despertou essa vontade, né? De estagiar. E também, mais ou menos nesse período, comecei a namorar com o meu atual esposo. Ele também começou a me despertar, né, vários sentimentos de que estagiar era necessário, preciso. Paralelo a isso, amigas, né, influências boas ao nosso redor, foi despertando, né, essa visão de que é importante ter um estágio. Tanto para você começar a vivenciar o seu curso propriamente dito, como para você também ter uma fonte de renda, porque esses estágios lhe remuneram, né? Você às vezes Sim. começa como voluntário, mas depois surge uma bolsa, uma oportunidade para você ter um dinheirinho ali para fomentar mais ainda os seus estudos, né? O seu dia a dia na universidade. Então, um professor da agronomia me apresentou a professora Maria Neymaura e eu fui lá, pedi um estágio, né? Me apresentei, disse que eu tinha interesse em estagiar, não conhecia nada ainda, mas que estava super aberta a conhecer essa área e estagiar, queria um estágio. Então, Sim, ela sim. me deu essa oportunidade, a professora Neymaura era muito aberta, né, a várias pessoas que procuravam ela por estágio, super solícita, né, que tinha oportunidade de bolsa tanto na docência, na extensão e na iniciação científica. Então, eu ingressei lá e comecei minha trajetória, né, como estagiária e como bolsista. Certo. É interessante, para quem não sabe, né? Não vamos entregar nada de idade, mas eu comecei, a Ingrid estava lá. Então a gente, né, estamos aí perto, mas Trabalhamos juntos. foi um dia desse, Um né? Um dia dia desse. desse, um dia desse. Somos jovens. Né? Demais. Um dia E, desse, a vida corre, mas nós somos jovens ainda, viu, Jorge? verdade. Ingrid, a gente sabe que você é muito inteligente, você é muito esforçada, mas na graduação a gente sabe que a cabeça de adolescente é um turbilhão de coisas, você tem muita coisa para dar conta. Conta um pouquinho como é que tu conseguia dar conta das tuas disciplinas, que a gente sabe que é um curso integral, que você ia de manhã, saía às vezes à noite, e ainda dava conta do estágio. Como é que tu fez esse equilíbrio, né, para não ter nenhum problema e ser aprovada nas suas disciplinas? Pronto. Era um jogo de cintura, né? Tive que abrir mão de algumas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não sei fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Diversão, festa, muita diversão, estágio, disciplina, família. Então, eu tive que abrir mão de certas coisas para poder dar conta. Então, eu era muito focada, assim, tipo, estágio, durante a semana, disciplinas e estágio. Nunca deixei de ir para a igreja, que era o lugar que eu me encontrava, me descansava, tinha ali meu sossego.
E no final de semana eu procurava ficar em casa e descansar. Perto da família, viajar com a família, sempre assim, coisas mais caseiras, sabe? Então, assim, eu sei que tem pessoas que conseguem dar conta de mais coisas, mas eu, na minha particularidade, eu tive que escolher, né, coisas para dar conta durante esse período, porque é muito puxado, realmente. Né? No estágio, a professora sempre lhe dá tarefas para você cumprir, né? Trabalhos para serem executados, projetos, né? Relatórios para serem entregues. Com o passar do tempo, dentro do laboratório, eu fui ganhando mais responsabilidades, né? Aí surgiu uma bolsa de extensão. Eu acho que eu fiquei por uns 2 anos sendo responsável por essa bolsa de extensão, que era o projeto de clínica fitopatológica, né, da UFC. Então, a gente recebia amostras do Ceará todo para ser analisado quanto à sanidade. Então, quando era alguma coisa relacionada com fungos, a gente dava o diagnóstico, né, dava um possível tratamento, um direcionamento. E eu fiquei 2 anos responsável por esse projeto. Né? Depois fiquei mais uns 2 anos na monitoria da disciplina de fitopatologia, né? Então era bem puxado. Paralelo a isso, né? Mais umas 6 disciplinas aí da graduação, manhã e tarde. Então, sempre equilibrando aí os pratinhos para tentar, né, ficar bem nas disciplinas e no estágio. Também, durante a minha graduação, eu fui, acho que por uns 2 anos também, tudo isso paralelo, né? Aí, bolsista da prefeitura, né? Era um projeto da prefeitura que era projeto das hortas escolares. Então, eu fui estagiária também desse projeto. Então, eu sempre estava procurando estágio, porque os estágios tanto dava dinheiro, ganhava um dinheirinho, né, dentro do estágio, como também era muito conhecimento, né? Lhe instigava a sempre estar estudando, a sempre estar aprendendo e imergindo, né, dentro da nossa futura profissão. Sim, sim. Conta um pouquinho agora, Ingrid, que assim, a gente sabe que na nossa graduação a gente escolhe os coleguinhas para você fazer o trabalho, para fazer o seminário, mas no seu trabalho, tanto no estágio no laboratório como na horta, a gente não escolhe os coleguinhas, né? A gente tem que trabalhar com as pessoas que estão lá. Como é que foi para você o trabalho em equipe? Como era a sua equipe? Pronto. Em relação à escolha, né, dos companheiros de trabalho, claro que é uma tendência do ser humano, né, do ser vivo, procurar a zona de conforto, né? Porém, nem sempre a gente vai poder satisfazer esse desejo. Inclusive, né, na disciplina que nós fomos monitores, né, e você foi monitor também da disciplina de fitopatologia, Sim. Tinha certos trabalhos que as professoras escolhiam, né, os integrantes dos trabalhos. Isso às vezes dava discussões, mas às vezes dava frutos maravilhosos de novas pessoas que se conheciam e se davam super bem. E às vezes desempenhavam um trabalho melhor do que aqueles que eram super amigos, né? Porque, enfim. Mas assim, no ambiente de trabalho você vai ser desafiado de várias formas, né? Com pessoas que diferentes da sua personalidade e temperamento. Porém, eu sempre tive uma filosofia dentro do meu ambiente de trabalho. Eu não preciso ser amigo de todo mundo, mas eu preciso ser profissional. Então, você ser profissional é você respeitar a todos, as diferenças, os temperamentos, você fazer o seu trabalho bem feito, para que esse trabalho bem feito, né, reverbere, né, naquele ambiente onde você está da melhor forma possível, né, na coletividade e no resultado final, que é o que interessa no final de tudo, é o resultado, né? Então, assim, não precisamos ser amigos de todos, mas nós precisamos respeitar todo mundo, né? Ser cordial e ser profissional. Sim. Outro ponto, Ingrid, que às vezes até pouco tempo a gente estava passando, é que no estágio a gente tem os nossos supervisores, né? E às vezes, quando a gente entra, a gente está com aquele nervosismo, cria aquele receio, né? Ah, eu quebrei uma vidraria, ah, eu não estou sabendo fazer. Conta um pouquinho como era essa tua relação
com os teus supervisores, tanto no laboratório como nos teus outros estágios? Como era essa tua relação? Se tu tinha esse canal aberto de poder questionar, perguntar? Então, dentro do laboratório, sempre vai existir uma pessoa mais experiente do que você, né? Então, quando o Jorge entrou, eu já estava lá, né? Outras pessoas já estavam lá. Então, os mais experientes, fora o pesquisador, né? O chefe do laboratório, né? Existem as hierarquias dentro de um ambiente de trabalho. Então, um bom orientador, um bom chefe de laboratório, ele sempre vai lhe orientar, né? Orientar aquelas pessoas mais experientes para orientar as pessoas menos experientes e tudo chegar nele depois, né? Ter esse feedback. Ele sempre está presente, aberto ao diálogo. Então, nós tivemos a sorte de ter boas orientadoras, né, Jorge? Sim. Super abertas, né, a possibilidades, ao diálogo, ensinando sempre e direcionando a gente a pessoas mais experientes para que a gente adquira essa experiência também. Então, assim, já quebrei vidraria, já me queimei no laboratório, já me cortei no laboratório. Então, sempre quando acontece, né, esses imprevistos, esses incidentes, é procurar uma pessoa mais experiente para lhe ajudar, né? Sempre procurar saber onde é que tem os kits ali de primeiros socorros do laboratório. Nunca esconder, né, as coisas que acontecem, uma vidraria que quebrou, um aparelho que queimou. Então, sempre ser honesto no seu ambiente de trabalho, né? Esse diálogo aberto com o seu orientador é muito importante, né? E a gente espera que todos os orientadores sejam abertos, né, ao diálogo, né? Seja aberto a essa orientação franca. Então, sempre a honestidade no ambiente de trabalho é a melhor solução, né? Não sabe, pergunta, quer aprender, pede ajuda, né? Não fazer nada escondido, ser honesto no seu ambiente de trabalho, que isso vai lhe levar para bons caminhos, e caminhos bem prósperos, né? Sim, sim. Sempre se atentar, sempre tem um técnico também do laboratório que ajuda, né, que orienta, e sempre está ligado às práticas de biossegurança dentro de um laboratório, né, os treinamentos que surgirem. Então, isso é muito, muito importante, sempre estar ligado nas coisas, né, que acontecem no seu ambiente de trabalho. Verdade. Ingrid, comenta agora um pouquinho como foi nesse teu período, né? Relembrar um pouquinho, porque, assim, às vezes, aqui no nosso curso, e alguns cursos que a gente acaba escutando, é que a agronomia é muito voltada só para homem, é um universo muito masculino, e as meninas, às vezes, têm receio de fazer o estágio, têm receio ainda um pouquinho do curso. Então, conta um pouquinho, você teve dificuldade, você considera que teve algum empecilho por ser mulher durante esse seu período do estágio? Sobre esse ponto, né, realmente o curso de agronomia das agrárias já foi majoritariamente muito voltado, o público foi muito, né, mais de homens. Hoje em dia está bem diverso. Então, você vê, às vezes, eu vejo mais meninas do que meninas, assim, no meu olhar. Sim. Então, assim, isso está mudando. Porém, a sociedade ainda continua um tanto machista, né? E realmente, às vezes, aparecem uns desafios, né? Por sermos mulheres, né? Ainda por o sexo feminino ainda ter essa fama de frágil e acharem que nós somos frágeis e não damos conta das coisas, né? Isso é por um quê? Preconceito, né? Machismo e etc. Então, realmente, pode existir isso, mas eu nunca me deixei me abalar por isso, certo? Já observei alguns episódios de assédio de homens, assim, né? Enfim. Sim, mas sim. Eu também não me curvava diante disso e não me intimidava, né? Me colocava na minha posição e pedia respeito, né? E não me curvava diante das situações, certo? Porém, realmente existe. É uma coisa que acontece. Mas nós não devemos nos curvar, intimidar, né? Ser resistência e persistir.
Confesso para vocês que em entrevistas de concursos que eu já tentei, que eu fiquei em segundo ou em terceiro lugar classificada, nas entrevistas me perguntavam: você vai querer ser mãe quando você quer engravidar? Ou então seu marido vai lhe acompanhar? Como é que vai ficar a sua vida pessoal? Eu tenho certeza que se fosse um homem, eles não iam perguntar isso, né? E eu não sei até que ponto isso pode ter influenciado na minha seleção. Então, sempre fica aquela incógnita. Então, assim, as meninas, né? Se não lhe perguntarem sobre isso, não falem, é o melhor. Se lhe perguntarem, se imponha e não baixe a cabeça em relação a isso e às vezes diga que isso realmente não convém, né? Não convém, né? Naquele momento, esse tipo de situação, porque aqui você está sendo analisado pelo seu lado profissional, né? Enfim. Sim. A gente entende, e é bom a sua fala, né? Porque a gente mostra, olha aí, até um pouquinho de tempo atrás, estava na graduação, passou aí do doutorado todo, já fez diversos caminhos, e é possível, né? A gente quer sempre mostrar isso lá para as meninas, é possível, batalha que vocês vão conseguir. É possível. E comenta agora um pouquinho, o que é que tu considera, assim, que tu aprendeu no estágio? Não, a gente nem fala muito de técnica, não, de aprendi ao meio de cultura ou algum procedimento específico. Mas o que é que tu acha que tu aprendeu no estágio que se tu tivesse só apenas na graduação, ali numa sala de aula, tu não teria aprendido? O que é que tu considera assim que não, o meu estágio me ajudou na questão interpessoal, me ajudou a tratar melhor as pessoas, a clínica, né, que você teve um contato com o produtor, o que é que tu considera assim que abriu portas para a tua vida? Não, com certeza o estágio foi uma das partes mais importantes. Os estágios, né, que eu fiz vários estágios. Estagiei no laboratório de micologia, na prefeitura de Fortaleza, na Embrapa, né? E fazia todos os cursos possíveis que abria, né, de inscrição dentro da graduação, curso de 40 horas, de 60 horas, né, fazia estágio. Então, assim, todos esses estágios foram super importantes para a minha amplitude sobre a profissional que eu queria ser. Né? Conhecer a fundo o meu curso, né? Não me limitar apenas a disciplinas, porque você ir apenas para a sala de aula, disciplinas, você fica muito teórico. Cadê a prática? Uma aula prática aqui ou ali não é suficiente. Então, você tem que estagiar, tem que botar a mão na massa para ver a vivência, para ver a realidade, conviver com pessoas, conviver com as diferenças, conviver com os desafios, né? Porque você ali é uma profissional que tem que dar conta e tem que mostrar resultado e tem que trabalhar com o que você tem naquela hora, né? Naquele momento. Então, peraí, filha, a mamãe está conversando. Então, o estágio foi primordial, né, na profissional que eu me tornei, né? Sim. Ter uma vivência, ter um olhar sistêmico, né, de tudo, ter esse olhar sistêmico, né, das relações entre as pessoas, da sua relação com o projeto que você está desenvolvendo, a sua relação com os recursos que você tem para solucionar aquele problema, né? Porque nem sempre a gente tem todos os recursos para desempenhar aquele projeto, então você tem que dar seus pulos na hora, né? Procurar recurso, pensar em estratégia, solucionar problemas. E se eu tivesse só em sala de aula, eu não teria essa visão sistêmica que eu consegui ter ainda na graduação. Então, isso me ajudou muito a tomar decisões de que eu queria uma pós-graduação, que eu queria fazer um mestrado, um doutorado, que eu queria me especializar, né, mais e mais, para ser essa profissional que hoje eu me tornei. Certo? Certo. Não, tranquilo. E tem problema não, aí quase apareceu sua filha, mas é assim mesmo, é mãe também, né? Mãe, Temos que lidar com diversos pois, papéis, né? Os meus 2 pós-doutorados são elas. Ingrid, a gente agora já está no momento final, a gente está para encerrar, e agora a gente quer um conselho seu para aquele aluno
que conseguiu estágio, ele já preencheu toda a papelada, né? Já conseguiu onde vai estagiar, ele está com aquelas borboletinhas na barriga, está nervoso, não sabe como é que vai ser amanhã o estágio dele. Que dica você dá para quem vai começar o estágio amanhã? Qual é o conselho que você daria para esse estudante de agronomia? Você que amanhã vai começar o seu estágio, é o quê? Laboratório? É no campo? Onde é? Veja o ambiente do seu trabalho e procure, né, uma vestimenta adequada para o seu trabalho, né? Uma vestimenta que é apropriada para o seu ambiente de trabalho, principalmente se for laboratório, né? Sapato fechado, roupa confortável, arejada, leve o seu jaleco, utilize os seus EPIs e vá com calma, né? Vá com calma, todo dia tem suas preocupações, então se preocupe com aquele dia presente, né? Não fique ansioso por querer aprender tudo ao mesmo tempo, você não vai aprender tudo em um dia só, então tudo é uma vivência, né? É um trabalho de formiguinha. Seja interessado, queira aprender, né, as coisas, fique perto de pessoas experientes que vão lhe ensinar, né, que vão ter paciência com você, né? Antes de fazer qualquer procedimento, pergunte, porque você ainda não sabe. Então, pergunte, não tenha vergonha de tirar dúvidas, né? Eu já fui estagiária, eu não sabia nem fazer um isolamento. Então, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo com pessoas experientes. Então, sempre perguntando, né? Sempre tirando dúvidas. Né? Não faça nada sem permissão, sempre pergunte seu orientador se você pode fazer, porém, tem autonomia também. Orientador, eu posso fazer isso? Né? Ele não foi uma ideia dele, surgiu da sua cabeça. Então, pergunte, você pode fazer? Porque você ser autônomo, ser proativo dentro de um estágio, ó, é joinha para você, muitos pontos positivos, né? Então, seja proativo, tenha essa autonomia, né? Seja curioso, porém, seja cauteloso também, né? Porque no ambiente de trabalho, né? Você tem que ser cauteloso para que não aconteça, né, os acidentes de trabalho. Então, seja sincero consigo mesmo, com os profissionais que estão ao seu redor, que tudo, né, tende a dar certo. Você sendo sincero com o que você quer, com as pessoas que estão ao seu redor, tudo tende a dar muito certo. Esse é o meu conselho. Um dia de cada vez e uma preocupação por dia, né? Tente controlar a ansiedade e vá trilhando o seu caminho aí com serenidade, com calma, profissionalismo, que as coisas vão dando certo. Vai dar tudo certo, né? Eu voltei no tempo, parecia que tu estava falando isso para mim. Ingrid, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe aí da correria, que é para a gente poder conseguir encaixar a entrevista, então a gente agradece demais a sua participação. Sinta-se convidada a nos visitar também, a participar de todos os projetos que a gente tiver. Você e sua família, né, como um todo aí das Ciências Agrárias, são sempre muito bem-vindos, viu? Muito obrigado pela sua participação. Jorge. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar contigo, a gente sempre conversa, né, troca ideias, se encontra, e é um prazer colaborar com conselhos para esses jovens, né, da agronomia que estão aí em busca da sua formação, né, de serem bons profissionais. Então, eu estou aqui, né, à disposição, sempre para trocar essa experiência. Certo. Muito obrigado novamente. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Aguardem os próximos episódios. Compartilhe esse material aí com seu colega que está com dúvida, seja na agronomia ou qualquer outra área das ciências agrárias, que vai ajudar bastante. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Yeah.